Só que aqui agora eu quero fazer vocês mudarem um pouquinho essa percepção e entender um pouquinho melhor o que de verdade é uma hérnia de disco e o que basicamente a gente precisa saber para ter um bom enfrentamento. Que aqui eu sei que vocês não precisam ficar expert em hérnia de disco, vocês só precisam aprender o que realmente é necessário para vocês estarem melhorando as dores, vocês se adaptarem, vocês terem uma vida normal, uma rotina normal, que eu tenho certeza que é isso que vocês estão buscando aqui comigo. Mais de 80% das hérnias de disco, pessoal, mais de 80% delas são assintomáticas. E o que eu quero dizer com mais de 80% são assintomáticas? Eu quero dizer que, como o próprio nome já diz, mais de 80% das pessoas que têm hérnia de disco, elas não sabem que elas têm hérnia de disco. Basicamente, essas pessoas não têm a dor na coluna, não têm a dor irradiada para a perna, não têm os desconfortos que uma hérnia de disco sintomática pode estar gerando. Por que eu estou falando desse ponto para vocês? Para a gente entender, a primeira coisa super importante relacionada à dor é relacionada à hérnia de disco. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não vai ser ela a causa das dores que a gente está sentindo. Isso tem que ser melhor avaliado para ver se realmente é a hérnia de disco que está gerando a dor que a gente sente. Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma dor na coluna, uma dor que às vezes irradia para a perna, a gente vai direto fazer um exame de imagem e aponta a hérnia de disco e automaticamente a gente já alia a dor que a gente tem com a hérnia de disco. E muitas vezes isso é um erro, porque muitas pessoas vão ter hérnia de disco e não vão saber. Muitas pessoas vão ter hérnia de disco, mas vão ser assintomáticas. E o que isso mostra pra gente? Mas, Paulo, por que isso acontece? Paulo, eu tenho hérnia de disco, estou aqui sofrendo com as dores na coluna. Por que isso está acontecendo comigo, Paulo? Basicamente é porque, pessoal, por que 80% das pessoas têm hérnia de disco e provavelmente nunca vão saber por não ter dor na coluna? Porque a hérnia de disco é como se fosse um processo de envelhecimento natural da nossa coluna. Então, vai se passando os anos, vai se passando assim os meses, a gente vai vivendo normalmente e a nossa coluna, ela tá quase que 24 horas por dia, quase que um trabalho escravo aí por nós, gerenciando nossas atividades do dia a dia, fazendo os movimentos e tudo mais, e nada de errado com isso. Só que o que acontece? Assim como a nossa pele muda com o tempo por causa do processo natural de envelhecimento, a coluna tende a mudar também. A coluna tende a aparecer alterações nela, como a hérnia de disco. E, na grande maioria das vezes, como você viu, as pessoas conseguem se adaptar à hérnia de disco. Por quê? Porque é um processo natural de envelhecimento e nós somos seres capazes de nos adaptarmos a esse processo natural de envelhecimento. Quando começa a aparecer rugas na nossa pele, por exemplo, por causa da idade, se na sua que está me assistindo ainda não apareceu, um dia a gente chega lá, né? Não tem nada de errado com isso. É um processo natural de envelhecimento mesmo nosso. Super normal, bonitinho. Faz parte da vida. Isso não quer dizer que tem algum problema sério acontecendo com a nossa pele. Então, eu quero que vocês façam essa analogia. Nem sempre a hérnia de disco vai ser o principal fator das dores que a gente está sentindo.